Começando esse vídeo, você vai colocar aí o teu like, você vai colocar na opção todas e você vai se inscrever e compartilhar esse vídeo. Porque quando você começa a fazer isso, né, o aplicativo do YouTube e dos outros aplicativos que eu coloco vídeo, ele entende que você gosta e vai se impulsionar ainda mais para outras pessoas conhecer este canal. Então dá o teu like, vê se você consegue ver até o vídeo, até o finalzinho. Se você não consegue, que às vezes tem vídeos meio longos, você adianta e você consegue ir até o final. Porque as palavras, elas faladas, né, aqui Deus usa de uma forma profeticamente, né, e revelada para o coração daquela pessoa que o Senhor sente que está disponível a receber essa mensagem da parte dele. Então a mensagem de Deus para o teu coração está no livro de Salmo 128, 2. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Entendeu? Eu sei que muitas vezes nós colocamos expectativa demais nas pessoas, a gente confia, a gente abre o nosso coração, a gente fala aquilo que a gente sente e muitas vezes a gente acaba quebrando a cara. Isso aconteceu comigo muitas vezes, de eu abrir a minha casa, de eu colocar na minha casa, de eu confiar, de eu botar na minha mesa, partilhar de comida, partilhar de situações e muitas vezes a pessoa vinha e me decepcionou. E isso foi em vários momentos da minha vida, em termos de amizade, em termos de trabalho, né? Intimamente falando, até familiar. Então isso dói, isso machuca. E a única pessoa que não me decepciona e nunca me magoou foi meu Pai Celestial. Então muitas vezes você pode até falar da sua necessidade, né? Do que você tem passado. Mas eu sempre acreditei assim, que quando uma pessoa de verdade, ela quer te ajudar, ela não fica com essa historinha, ai, como é que tu tá, mulher, não sei o quê. Cara, eu penso assim, eu muitas vezes assim, eu sei que a pessoa tem filhos pequena, criança precisa de fralda, criança precisa de leite, de biscoito. Isso acontecia muito na minha família. Cara, eu não vou ficar perguntando, eu vou lá, levo fralda, eu vou lá, peço a conta, mando um dinheiro para a pessoa, faço uma cesta básica, levo na casa da minha sobrinha, levo na casa daquela pessoa que precisa. Eu vou ficar perguntando se eu já sei que a pessoa precisa. Quem que não tem criança que não precisa das coisas? Aí vem com essas histórias. Então isso é muita, sabe? Não sei porquê, mas eu sempre acho que isso é fingismo mesmo. Fingismo mesmo, porque quando você quer, você ajuda, você vai dar um jeito, né? A não ser que você mora longe, então pega e transfere na conta, não sei o que. Eu acho que a gente, quando quer ajudar, faz dessa forma, não fica com um negócio de perguntar. Aí fica naquele negócio. Ai, fulano é assim comigo, fulano é metido, não sei o que. Claro, porque as pessoas às vezes só falam com você para poder saber da sua vida. Ou então, às vezes, tem até você no telefone, nunca te manda uma mensagem, ou então nunca fala com você. Depois vem ainda ficar falando pelas costas que você é fingido. Não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu tenho parentes que faziam isso comigo e faz até hoje, né? Pessoas conhecidas. Então muitas vezes Deus fazia esses blecares, do nada a pessoa sumia, não me mandava mais mensagem. E aí eu comecei a entender. Eu falei, Senhor, eu já passei por tantas coisas no meio da igreja, no meio familiar, no meio de colegas de trabalho, era tanta falsidade, que aí eu comecei a entender e Deus falava comigo, olha filha, quando eu afastar, quando eu tirar, deixa. E quando eu descobria coisas que a pessoa falou que eu nunca nem tinha falado, porque sabe aquele momento que você abre a coisa da sua vida que você precisa desabafar? Então eu aprendi isso, desabafa com Deus, que Deus é o teu melhor cúmplice, o teu amigo e fiel que te entende. Então nosso Deus, Ele abençoa aqueles que o temem, aqui falou. Deus não deixará faltar o pão na tua casa, nem o azeite na tua botija. Assim como Ele fez na vida dos servos dele lá atrás, Ele fará na sua vida, Ele continua o mesmo. Então não fala nada para ninguém, fala para Deus. Se Deus quiser, Ele vai usar alguém, Deus tocará no coração de alguém
e essa pessoa vai te ajudar. Assim como muitas vezes aconteceu esses milagres na minha vida, que gente de fora que eu nunca conheci me ajudou, sabe? E eu via que era a mão de Deus, e pessoas próximas que via a minha situação nunca fizeram nada. E até hoje eu vejo que são desse jeito, né? Então, o nosso Pai Celestial, ele sempre dá um jeito, ele nos dá força, nos dá saúde, nos dá disposição. Como aqui falou, comerá de trabalho das tuas mãos. Ou seja, hoje você pode até estar num momento estável, num momento difícil da sua vida, mas saiba que Deus, ele nunca te desamparou. Se você for pensar, analisar, em momentos críticos mesmo, quando você pensou que ia ser o fim, Deus sempre arrumava, né, um meio de entregar para você a bênção que você não imaginou que ia receber. Deus sempre abriu uma porta, né, no meio de uma dificuldade que você, na sua cabeça, ia ser impossível. E Deus fará isso. Então não questione quando, às vezes, alguma porta se fechou e você estava precisando muito, era porque Deus sabe o que estava por trás daquela porta. Então, Ele pode abrir outra ainda melhor. Não se questione quando alguém sumir e parar de falar com você. Deus sonda o coração, Deus sabe a intenção daquela pessoa e a maldade que aquela pessoa tem e que ela podia fazer contra você. Deus também sabe se aquela pessoa, se ela te ajudar, você pedir ajuda, mais tarde ela vai passando na tua cara. Então, por muitas vezes, Deus não permite que a pessoa também venha e fique te ajudando em alguma coisa, porque se te ajuda, depois já te joga na cara. Então, tem coisas que a gente não entende, mas isso é cuidado, é proteção de Deus. Então, muitas vezes, isso aconteceu, eu não entendia. No meio da igreja, tantas decepções que eu passei, gente, de muitas vezes eu passar assim, de, cara, não falar com você, e eu estava precisando de ajuda e só me julgava ali pela minha situação. E até hoje é assim, tem lugares que eu vou que tem irmãos que me conhecem, não falam, não me dá a paz do Senhor. E quantas vezes eu ia na igreja, eu estava precisando, estava com necessidade mesmo, porque pagando aluguel, com meu filho pequeno, e depois de várias situações que eu passei, a mesma coisa. Então, assim, quem tem criança sabe que criança gasta, tem custo, né? Então, o que acontece? Eu não vou perguntar. Eu simplesmente, eu senti no coração, vou ajudar a pessoa. Quantas vezes eu passei na rua, vi pessoas assim, outro dia eu passei, né? Aí eu vi a mulher, eu vi com as crianças, eu falei, pô, a roupa do meu filho, acho que dá no filho dessa mulher, vou perguntar se ela quer. Gente, quando a gente quer, a gente dá um jeito, a gente ajuda. Ela ficou super agradecida, de muitas vezes eu também dar para outras pessoas. Então, quer dizer, às vezes, num pequeno gesto, você não sabe como aquilo causa um impacto tão grande na alegria, porque às vezes aquela roupa, a criança estava sem roupas nenhuma, então a roupa do meu filho coube no filho dela e ajudou muito. Às vezes a criança tem até roupa para sair, mas às vezes não tem roupa do dia a dia em casa. E em vários outros âmbitos, né? Como eu já falei, às vezes você não quer criar um animal, não gosta. Mas, poxa, faz um gesto de amor, passa ali, bota um pouco de água, ou então compra ração, sabe? Deixa ali no cantinho. Quantos animais trabalham na rua é dessa forma? Então, tudo que a gente faz em prol do nosso próximo, em prol, né, do outro, seja pessoas ou até animais, tudo isso volta pra gente. As nossas atitudes do dia a dia, isso reflete o que nós somos e aquilo que nós, até muitas vezes sem imaginar, Deus vai trabalhando dessa forma. Então tudo que a gente planta, a gente colhe, seja boa ou ruim. Então às vezes a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer abençoar, tá entendendo? Então assim, Deus sabe da sua necessidade e muitas vezes a gente precisa falar com Ele. Tem coisas na nossa vida que Deus quer que a gente, sabe, toque, né, a orla dele de uma maneira diferente. Às vezes a gente está falando tão repetidamente e Ele quer que você chegue numa forma mais, sabe, direta. E o que acontece?
a tua ali vontade, aquele teu desejo, Deus ele torna real. Então assim, hoje talvez você pense, mas Deus sabe, eu sei que Deus sabe, mas Deus ele quer que você fale. E eu digo mais, Deus ele fará uma abundância tão grande na sua vida que hoje quem te nega, quem ignora você, quem podia ter te ajudado e não ajuda, quem fica falando, quem fica levantando falso, verá Deus te abençoar. E você vai ser um abençoado de tal maneira que você terá como ajudar outras pessoas. Lembra da viúva que a palavra de Deus fala? Ali ela ia perder seus 2 filhos por causa da dívida do seu marido. E o que acontece? Deus, abençoou ela. Ela teve azeite suficiente ali para ela poder pagar a dívida e ainda abençoar outros ali ao seu redor, porque eu creio que ela abençoou até os seus vizinhos que emprestaram ali as vasilhas para ela. E ainda deu para ela viver muito tempo. Tá entendendo? As coisas do Senhor é assim. Às vezes a gente pensa, aonde menos a gente imagina, Deus ele vai lá e usa pessoas para te ajudar. Às vezes pessoas que você nem imagina. E Deus ele trabalha dessa forma. Então, às vezes, quando você estiver numa forma bem da sua vida, aquela pessoa lá atrás que não te ajudou e você, um dia ela precisar e você ajudar, muitas vezes ela vai até, ficar naquela alta reflexão, poxa, realmente Deus é com ela, porque eu estava num estágio no momento da minha vida que eu podia e não ajudei, eu critiquei, eu falei mal, e hoje a pessoa me ajuda sem nem querer nada em troca. E é desse jeito que Deus faz. Então, eu não sei para quem, em que situação que você está passando, mas eu sei que eu senti de Deus tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu aprendo nas minhas experiências de vida com Deus, né? Então, assim, todas as mensagens de Deus na palavra dele, eu levo isso como sabe, uma lição para minha vida. E eu creio que assim como ele fez na vida dos servos dele lá atrás, ele também tem feito na minha vida e fará muito mais. Então, nós temos que exercer a nossa fé, colocá-la em prática. E tudo vai acontecer, entendeu? Assim, quando nós pedimos e o nosso desejo estiver alinhado com a vontade de Deus, qual pai que vai negar isso para um filho tão amado? Ainda mais o nosso Deus, né? Então, ele não vai deixar de forma nenhuma você passar, né, por nenhuma necessidade. Creia tão somente nisso. Nem que ele tenha que fazer cair do céu, assim como ele faz para as aves, ele fará para você também, tá bom? Porque isso se chama providência, cuidado de Deus. Quem sabe? Por esses dias não estará chegando presente do correio para você. E do nada você vai falar, nossa, Deus faz dessa forma. Deus ele faz gente bater na sua porta. Deus ele vai realizar esses desejos simples, que é uma mudança, né? Simples para mim ou para você, para muita gente. Mas Deus ele realiza assim, de uma forma surpreendente, né? Das coisas pequenas da nossa casa até as coisas maiores. Seja um objetinho, eu estou com vontade de comprar aquilo, às vezes eu não tenho. Deus usa a pessoa até para ser tocada para dar aquilo para você. Tá entendendo? Então, assim, o Senhor, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Eu fico cada dia impactada e maravilhada com as coisas que Deus faz, porque ele é perfeito, né? Então, assim, você olha para essa panela, nossa, eu queria mudar, não tem condição de comprar jogo de panela? Deus vai te dar. Você olha para sua casa que está precisando de reforma, você não tem condições de reformar agora, Deus vai dar condições mais lá na frente, entendeu? Ele pode usar até pessoas para ir, né, e ver a situação e querer te ajudar até de graça. Exatamente assim. Você quer, sei lá, uma roupa que você viu na loja assim, não pode ter condições de... Deus faz assim, esses pequenos detalhes. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. O meu filho, ele viu o outro andando de bicicleta, ele queria ficar empurrando, tadinho, pequenininho. E aí, como a bicicleta já estava sem rodinha, eu botava ele e ficava empurrando. Então,
a minha mãe sentiu o desejo de abençoar ele e dar uma bicicletinha pra ele. Ó, como é que é as coisas. Só que um dia eu tava passando e a moça vendo eu fazendo isso, o netinho dela tava com a bicicletinha lá parada que já não tava usando mais. Sabe o que aconteceu? Minha mãe já tinha pedido a bicicleta, comprado, né? Só que ainda não tinha chegado. Gente, um belo dia, ela veio e bateu no meu portão. E ela tava procurando saber onde eu morava. Só que ela sempre via eu passando. Ah, eu tava te procurando, eu não vi mais você passando por aqui, porque eu queria dar a bicicleta do meu neto, pro seu filhinho. Tá entendendo? Eu estava com muita vontade de comprar a bicicleta, só que eu não tava com condição. Então minha mãe resolveu comprar para dar pra ele de presente de aniversário. Parcelou, acho que ela ainda tá até pagando. Mas tu tá vendo como é que é as coisas? Ai, Deus tocou no coração daquela mulher. Mas aí minha mãe já tinha comprado. Aí eu falei pra ela, olha, eu agradeço de coração, porque eu tava realmente com vontade de comprar, mas eu falei pra minha mãe, poxa, eu queria comprar, mas não tá dando pra eu comprar. Enfim, minha mãe resolveu dar de presente. Eu falei pra ela, eu agradeço demais, de coração mesmo. Guarda ela, que aí uma outra criança precisar, a senhora faz esses atos de caridade, porque Deus vai te abençoar ainda mais. Tá entendendo? Então, quando a gente quer fazer, a gente faz. Simplesmente não precisa perguntar. Não, ela veio até na minha casa, bateu no meu portão, eu tive até um susto, porque ela queria dar de presente pro meu filho. Então é desse jeito, gente. Deus faz isso. Deus, ele toca. Deus, as pessoas que você nem tem intimidade, você não conhece. Então creia, meu amado, minha amada, que seja essa porta de trabalho, seja o que for que bateu esse desejo no teu coração, Deus, ele vai suprir. Deus, ele vai fazer o milagre vir até você, tá? Não esmoreça sua fé, continue crendo que Deus, ele é poderoso e ele foi lá no passado e continua sendo hoje e no futuro o nosso Pai amado. E ele é fiel para cumprir a sua palavra na nossa vida. Bom, Deus abençoe vocês.